Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo da capa da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro em cancha. Ela fica aqui com 53 centímetros de comprimento por 49 de largura. Olha só, aqui a parte de dentro da nossa capa. Vamos então para a nossa videoaula. Pessoal, então para nossa peça eu vou utilizar aqui duas flores em cancha. Então, em uma das flores a gente vai precisar das argolinhas atrás, tá? Na outra não precisa argolinha, porque a gente vai pregar ela, vamos costurar aqui na parte interna da nossa capa, prendendo aqui nas nossas folhinhas. Então, vocês vão fazer uma sem argolinha e uma com as argolinhas. Eu vou utilizar aqui esse barbante peludinho e vou utilizar um barbante aqui na cor verde. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a lista de materiais direitinho, com a numeração certinha dos fios que eu estou usando. Vamos precisar também de uma agulha de crochê de 4 milímetros, uma agulha de crochê de 3 milímetros e meio e uma tesoura para os arremates. Pessoal, então como com o nosso fio peludinho não dá para visualizar os pontos, eu vou fazer o passo a passo com esse barbante aqui, mas o de vocês aí, esse passo que eu vou fazer com esse barbante, vocês façam com o barbante peludinho. Então eu vou pegar aqui a minha flor que tem as argolinhas, agulha de crochê de 4 milímetros, vou dar uma laçadinha inicial. Lembrando que com o nosso barbante peludinho a gente trabalha pelo avesso. Então eu vou vir aqui pelo avesso da minha flor. Vou fazer aqui em qualquer uma das argolinhas um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, eu vou subir uma correntinha. Fiz aqui a minha correntinha, então aqui eu tenho a altura de um ponto alto. Vou na mesma argolinha e faço mais 2 pontos altos. Então, contando com o ponto baixo e a correntinha, temos aqui um total de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço. Vou aqui na minha próxima argolinha e vou fazer aqui 7 pontos altos. Então, aqui a gente já vai começar a trabalhar a parte arredondada da nossa peça. Fiz aqui 7 pontos altos, faço uma corrente, vou na minha próxima argolinha e faço 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, vou na minha próxima argolinha e vou fazer 7 pontos altos. Fiz aqui meus 7 pontos altos, faço uma corrente, próxima argolinha, 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos, uma corrente, próxima argolinha, 7 pontos altos. Fiz aqui meus 7 pontos altos, uma corrente, próxima argolinha,
3 pontos altos. Três pontos altos, uma corrente. E aqui na minha última argolinha eu vou fazer 7 pontos altos. Fiz aqui meus 7 pontos altos, faço uma correntinha. Venho aqui, aqui eu tenho o ponto baixo e a correntinha, eu vou na correntinha e faço um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, eu vou subir aqui 2 correntinhas e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Próximo ponto aqui, um ponto alto. Tenho aqui o meu espacinho de uma corrente, eu faço um ponto alto. Fiz aqui o meu ponto alto. Aqui eu tenho o primeiro ponto dos 7 que fizemos aqui na nossa argolinha. Então, eu vou começar a fazer os aumentos agora nessa carreira. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui no meu ponto, no quarto ponto, o ponto do meio, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o meu aumento, próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui no último ponto eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui eu tenho o espacinho de uma corrente, vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até o final da minha carreira. Então, aqui eu cheguei novamente no espacinho de uma corrente, eu faço um ponto alto e aqui temos nossos 7 pontos altos. No primeiro ponto eu trabalho um aumento, um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo. No quarto ponto eu vou fazer um aumento, trabalho 2 pontos altos e faço um aumento no último ponto. Eu vou seguir fazendo assim até completar aqui a minha carreira. Eu vou fazer a minha e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Eu venho aqui na minha segunda correntinha das 2 que subimos e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegarmos no nosso aumento. Então, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Olha só, cheguei aqui no meu aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto do aumento e vou fazer um aumento no segundo ponto do nosso aumento. Então, olha só como que fica. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E aqui eu cheguei novamente no aumento. O primeiro ponto eu trabalho um ponto alto e no segundo ponto do aumento eu vou trabalhar um aumento. Então, eu faço 2 pontos aqui no segundo ponto do nosso aumento. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Cheguei novamente no aumento, eu vou trabalhar um ponto alto no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto.
e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui novamente nos aumentos. No primeiro ponto eu trabalho um ponto alto e no segundo ponto eu trabalho o aumento. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha carreira. Eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais uma carreira do mesmo jeito, tá? Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto e quando chegarmos nos nossos aumentos, trabalhamos o primeiro ponto apenas um ponto alto e fazemos o aumento no segundo ponto. Então, aqui nessa carreira, a gente ficou com 2 pontos altos entre os aumentos. Nessa aqui, na segunda carreira, vamos ficar com 3. E na terceira carreira, vamos ficar com 4 pontos altos entre os aumentos. Eu vou terminar aqui essa carreira, vou fazer mais uma carreira e quando eu voltar com vocês, eu já vou ter feito toda essa parte aqui com o barbante peludinho. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para darmos continuidade à nossa peça. Pessoal, terminei aqui as minhas carreiras. Então, eu fiz aqui um total de 3 carreiras em ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Vou vir aqui em qualquer cantinho e vou procurar aqui onde eu tenho o meu aumento. Então, aqui eu tenho, olha só, os 7 pontos altos. E aqui eu tenho o meu último aumento que começamos aqui embaixo. Então, eu vou procurar aqui na minha última carreira, onde que tá o meu aumento, tá? O último aumento aqui, desse ladinho aqui, ó. Aqui temos onde começam os nossos aumentos. Então, aqui tá o meu aumento. Dá pra ver aqui meus 2 pontos altos juntos. Então, eu vou deixar esses 2 pontos pra cá e vou contar aqui 4 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu aumento, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Aqui no meu quarto ponto, eu vou introduzir a minha agulha. Pego aqui o meu fio verde e vou puxar ele aqui por dentro do meu ponto. E vou dar aqui 2 nozinhos. Prendi aqui o meu fio. Ainda com a agulha de crochê de 4 milímetros, eu vou inserir aqui a minha agulha e vou puxar uma laçadinha, formando aqui uma correntinha, olha só. Fiz aqui então a minha correntinha, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. E no meu próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui temos a nossa correntinha do início e 4 pontos baixos. Agora, eu vou começar a fazer os meus aumentos aqui na minha parte redonda. Então, eu fiz aqui, sem contar a correntinha onde iniciamos, 4 pontos baixos. Venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou seguir fazendo assim, intercalando 2 pontos baixos e um ponto baixo, até chegar aqui desse outro lado. Então, aqui eu vou ter um total de 18 aumentos, tá? Eu vou fazer aqui os meus e volto pra gente continuar. Pessoal, trabalhei aqui os meus 18 aumentos, olha só. Cheguei aqui do outro lado.
Então, eu tenho aqui o meu aumento de número 18, vou no próximo ponto e vou seguir aqui fazendo pontos baixos sobre cada ponto alto. Então, após o meu aumento de número 18, eu vou fazer 7 pontos baixos. Olha só, então aqui eu tenho o meu aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha só, vamos conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu vou começar novamente a fazer os meus aumentos. Então, reparem que a gente vai trabalhar essa parte arredondada e essa também, tá? Aqui vai ficar um pouquinho mais retinho, porque eu quero que ela fique um pouquinho menor aqui dos dois lados. Então, vamos novamente começar os nossos aumentos. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos baixos. E vou intercalar aqui toda a minha parte oval com um aumento e um sem aumento. Então, aqui eu fiz um aumento, vou no próximo, faço um ponto baixo. Próximo ponto, trabalho um aumento. E próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo assim, até terminar aqui a outra parte oval, onde eu vou ter novamente 18 aumentos, tá? Após eu ter feito meus 18 aumentos, eu vou seguir com pontos baixos até chegar aqui no final da carreira. Eu vou fazer aqui a minha e volto para mostrar. Pessoal, fiz aqui toda a minha parte oval. Fiz aqui o meu aumento de número 18 e vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Fiz aqui mais 2 pontos baixos e cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui eu tenho aquela correntinha que iniciamos e o ponto baixo. Então, eu não vou vir aqui na correntinha. Eu vou introduzir a agulha no ponto baixo, pulando aqui aquela correntinha do início. E vou fazer um ponto baixíssimo. Olha só como é que fica. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo, introduzindo a agulha no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou introduzir a agulha aqui entre a correntinha e o ponto baixo aqui do comecinho da carreira e vou puxar aqui uma laçadinha. Puxei a minha laçadinha, vou laçar o meu fio novamente, vou introduzir novamente entre a correntinha e o ponto baixo e vou puxar mais uma laçadinha. Então, aqui eu puxei 2 laçadinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base, vou no próximo, puxo aqui a minha laçadinha, laço novamente e puxo todas de uma vez. Vou fazer aqui 2 correntinhas de espaço. Então, aqui nesse primeiro pontinho puff, eu puxei apenas 2 laçadinhas, porque temos aqui essas 2 correntinhas que vai fazer a vez de uma laçadinha. Então, os nossos próximos pontos eu vou puxar 3 laçadinhas. Então, aqui eu vou laçar o meu fio, venho aqui no espacinho aqui entre o pontinho e o ponto puff, vou puxar 1, 2, e 3. Puxei aqui as minhas 3 laçadinhas, vou laçar o meu fio, vou pular um ponto de base, puxo aqui a minha laçadinha e tiro todas de uma vez. 2 correntinhas.
Laço o meu fio, introduzo aqui no espacinho, vou puxar aqui 3 laçadinhas, olha só, laço o fio, pulo um ponto de base, puxo aqui a minha laçadinha e tiro todas de uma vez. 2 correntinhas de espaço, fiz aqui minhas 2 correntinhas, puxo aqui 1, 2 e 3 laçadinhas, laço o fio, pulo um ponto de base, puxo aqui a minha laçadinha e tiro todas de uma vez. Então aqui eu fiz 4 pontinhos puffs. Então eu fiz o primeiro, fiz 2 correntinhas de espaço, fiz mais 1, 2 correntinhas, fiz mais 1, 2 correntinhas. Fiz o meu 4º ponto. A partir daqui vamos fazer 3 correntinhas de espaço. Então eu já fiz 1, 2 e 3. E vou seguir fazendo aqui os meus pontos puffs, puxando aqui as minhas 3 laçadinhas, pulando um ponto, puxo aqui a minha laçadinha e tiro todas de uma vez. 3 correntinhas. Eu vou seguir fazendo assim por toda aqui a parte oval da minha capa. Então eu fiz aqui 4 pontinhos puffs, a partir desse aqui eu vou contar 24 pontos puffs separados por 3 correntinhas. Então eu vou ter também um total de 24 argolinhas de 3 correntinhas. Eu vou fazer aqui toda a minha parte oval e volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui 24 pontos puffs separados por 3 correntinhas. Então eu fiz aqui o meu ponto puff de número 24. Agora eu vou fazer 6 pontos puff separados por 2 correntinhas. Então aqui eu tenho o meu ponto puff de número 24, fiz 2 correntinhas e vou fazer aqui 6 pontos puffs separados por 2 correntinhas. Laço aqui, pulo 1 e tiro todas de uma vez. Eu vou fazer aqui os meus 6 pontinhos separados por 2 correntinhas e volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui meus 6 pontinhos puff separados por 2 correntinhas. Então aqui depois da parte oval a gente vai ter também 6 argolinhas de 2 correntinhas. Então aqui eu tenho meu 6º pontinho separado por 2 correntinhas. Então vou voltar novamente a fazer 3 correntinhas. Então eu fiz aqui 3 correntinhas, eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos puffs por toda a minha parte oval, com 3 correntinhas de espaço. Então aqui novamente eu vou ter 24 pontos puffs separados por 3 correntinhas. Pessoal, terminei aqui o outro lado da parte oval da nossa capa. Então eu fiz aqui 24 pontos puff separados por 3 correntinhas. Então após eu ter feito aqui os 24 pontos puffs, fiz aqui 2 correntinhas, vou fazer aqui mais 2 pontos puffs para completar a nossa carreira. Laço o meu fio, pulo 1 e tiro todas, 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer o meu último ponto puff. Então eu puxei aqui as minhas 3 laçadinhas, vou laçar o meu fio e vamos finalizar a nossa carreira por dentro aqui dessas laçadinhas. Aqui eu tenho o ponto baixo e as 2 laçadinhas, então eu vou introduzir a agulha no pezinho do ponto baixo e das 2 laçadinhas, olha só.
e vou puxar o meu fio aqui por dentro. Olha só, puxei o meu fio e vou passar por dentro de todas as minhas laçadinhas. Olha só como que fica. Vou fazer 2 correntinhas. Aqui eu tenho as nossas 2 correntinhas lá do a primeira alcinha de 2 correntinhas da carreira. Eu venho aqui na minha primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha só como que fica. Então aqui agora eu vou trocar a minha agulha. Estava trabalhando com a de 4 milímetros, eu vou pegar a de 3 milímetros e meio. Então eu fiz aqui o meu ponto baixíssimo, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro espacinho de 2 correntinhas e vou fazer mais um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas. Então, com essas 2 correntinhas que subimos, temos aqui 2 pontos altos. Próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Próximo espaço, 2 pontos altos. Então, aqui chegamos na minha primeira argolinha aqui de 3 correntinhas. Aqui a gente vai começar a trabalhar os nossos aumentos. Então, aqui eu fiz 3 bloquinhos aqui de 2 pontos altos. Então, aqui nesse primeiro espacinho de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Próximo espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Próximo espacinho, 3 pontos altos. Próximo espacinho, 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui essa repetição. 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos. Eu vou fazer isso até a metade aqui da minha parte oval. Então, eu vou trabalhar aqui 12 espacinhos de 3 correntinhas. Pessoal, trabalhei aqui então por 12 espacinhos aqui de 3 correntes. Então, vamos relembrar aqui. Eu comecei a carreira, fiz 3 bloquinhos de 2 pontos altos. Chegamos aqui então na parte oval, onde temos os espacinhos de 3 correntes. Então, eu comecei o primeiro espacinho, fiz 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos e fui intercalando assim até chegar aqui na metade. Então, contando aqui do primeiro espacinho de 3, eu trabalhei 12 espacinhos. Então, fiz aqui o meu espacinho de número 12, vou no próximo espacinho e faço novamente 2 pontos altos. E agora eu vou novamente seguir intercalando 2 pontos altos e 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, próximo espacinho, 2 pontos altos, próximo espacinho, 3 pontos altos. Então, eu vou seguir novamente, intercalando aqui por mais 12 espacinhos, até chegar aqui no meu último espacinho de 3 correntes. Cheguei aqui, então, no meu último espacinho de 3 correntinhas. Então, aqui no meu último espacinho, eu vou ficar com 3 pontos altos. E agora aqui eu vou seguir fazendo bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou ter aqui 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Fiz aqui, então, meus 6 bloquinhos de 2 pontos altos.
Cheguei aqui no meu primeiro espacinho de 3 correntinhas, então eu vou repetir o que eu fiz aqui desse lado. Vou começar aqui com 3 pontos altos. E vou seguir intercalando aqui 3 e 2 pontos altos. Então, eu fiz 3, agora eu vou fazer 2. Próximo espacinho eu faço 3. Vou seguir fazendo assim, do mesmo jeito que eu fiz aqui desse lado. Trabalho por 12 vezes, repito 2 pontos altos e novamente começo a intercalar 2 e 3 pontos altos. E aqui no finalzinho da carreira vão me sobrar aqui 3 espacinhos de 2 correntinhas, onde eu vou fazer aqui meus 3 bloquinhos de 2 pontos altos para completar aqui 6 bloquinhos. Eu vou fazer aqui a minha e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Venho aqui na minha segunda correntinha das 2 que subimos e faço um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer aqui 9 pontos altos, contando aqui com as 2 correntinhas que subimos. Fiz aqui então meus 9 pontos altos, contando aqui com as 2 correntinhas. Venho aqui no meu próximo ponto e vou trabalhar um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou trabalhar aqui 9 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na minha base. Fiz aqui então meus 9 pontos altos. Após o meu primeiro aumento, vou trabalhar mais um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui eu vou trabalhar mais 9 pontos altos e vou fazer mais um aumento. Fiz aqui então mais 9 pontos altos. E vou fazer aqui meu terceiro aumento. Então, olha só. Trabalhamos o aumento, 9 pontos altos, o aumento, 9 pontos altos e o nosso terceiro aumento. Agora, eu vou seguir aqui com pontos altos até completar aqui um total de 12 pontos altos. Trabalhei aqui então 12 pontos altos, então eu vou fazer aqui os aumentos do outro lado. Então eu vou fazer um aumento, fiz aqui o meu aumento, vou trabalhar 9 pontos altos. Fiz aqui então 9 pontos altos, eu vou fazer novamente um aumento. Fiz aqui o meu aumento, vou novamente fazer 9 pontos altos. Pessoal, trabalhei aqui meus 9 pontos altos, eu vou fazer aqui o meu último aumento aqui desse outro lado. Então, olha só como é que ficou. Temos aqui 9 pontos altos, aí trabalhamos um aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento. Fizemos aqui 12 pontos altos e trabalhamos o outro lado aqui da parte oval. Então, após ter feito aqui os 12 pontos altos, fiz um aumento, 9 pontos altos, fiz um aumento e 9 pontos altos, fiz um aumento.
Agora eu vou trabalhar aqui 18 pontos altos. Pessoal, trabalhei aqui então a minha lateral, 18 pontos altos. E aqui eu vou repetir o que eu fiz lá do outro lado. Vou fazer um aumento. E vou trabalhar aqui 9 pontos altos, faço um aumento, 9 pontos altos, faço um aumento. Faço 12 pontos altos e vou repetir os aumentos para o lado de cá. Então, eu vou terminar essa carreira e vou fazer mais uma carreira igual a essa. Então, na próxima carreira, eu vou fazer aqui aumento sobre aumento. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto e no segundo ponto do aumento, eu trabalho o meu aumento, tá? Vamos trabalhar apenas os 2 primeiros desse lado e os 2 últimos desse lado. Esses 2 aumentos aqui não vamos trabalhar, tá? Então, façam aqui os 2 primeiros aumentos e aqui ponto alto sobre ponto alto, tá? Quando chegar aqui nos 2 últimos aumentos desse lado, aí vocês façam os aumentos. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para mostrar. Pessoal, terminei aqui as minhas carreiras. Então, aqui nessa última carreira, eu fiz só os 2 primeiros aumentos desse lado e os 2 últimos desse lado. Fechei aqui então a minha carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 2 correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar onde fizemos o nosso ponto baixíssimo, aqui na segunda correntinha das 2 que subimos. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, contando aqui com essas 2 correntinhas, temos 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Vamos formar aqui um leque de 3 pontos altos. Olha só, fiz aqui o meu leque. Vou laçar o meu fio sem correntinha de espaço. Eu vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto. Novamente, vou fazer um leque de 3 pontos altos. Então, eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer aqui o meu leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha só, fiz aqui o meu segundo leque, vou laçar o meu fio, pulo 2 de base e faço um ponto alto. Novamente, vou pular aqui 2 de base e vou fazer mais um leque de 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, vou pular aqui 2 pontos de base e vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com 3 leques aqui de 3 pontos altos. A partir daqui, vamos começar a pular um ponto da base, pois aqui a gente já chegou na parte oval do nosso tapete. Vamos pular um ponto e vamos começar a fazer nossos leques de 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto, eu vou laçar o meu fio, vou pular um ponto e vou fazer um leque aqui de 2 pontos altos. Então, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Olha só, laço o meu fio, pulo um ponto de base
e faço um ponto alto. Fiz aqui o meu ponto alto, vou pular um ponto e vou fazer um leque de 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Pulo um de base e faço um ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo aqui toda a nossa parte oval dessa forma, tá? Pulando um ponto de base e fazendo leques aqui de 2 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo aqui até completar um total de 13 leques aqui de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e volto pra gente continuar. Pessoal, fiz aqui meus 13 leques de 2 pontos altos. Fiz aqui um ponto alto, lembrando que aqui a gente pulou um ponto de base, toda essa parte aqui oval. Agora eu vou voltar a pular 2 pontos de base e a fazer aqui os meus leques de 3 pontos altos. Então, eu vou laçar o meu fio. Pulei aqui um ponto e fiz o ponto alto. Agora eu vou pular 2 pontos da base e vou fazer aqui um leque de 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque de 3 pontos altos. Eu vou pular 2 da base e vou fazer um ponto alto. Pulo aqui 2 da base e faço novamente aqui um leque de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo aqui toda essa parte aqui da lateral, leques de 3 pontos altos. Então, eu vou ter aqui um total de 5 leques de 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 5 leques de 3 pontos altos, pulando aqui 2 pontos de base. Fiz aqui o meu 5º leque, pulei 2 pontos e fiz um ponto alto. Agora, a gente vai novamente começar a pular um ponto e a fazer nossos leques de 2 pontos altos. Então, eu pulo um ponto e faço aqui um leque de 2 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, pulo um ponto e faço um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo assim, toda a parte oval novamente, e vou fazer aqui também um total de 13 leques de 2 pontos altos. Pessoal, terminei aqui a parte oval do meu tapete, fiz aqui então meus 13 leques de 2 pontos altos. Fiz aqui o meu último leque, pulei um ponto e fiz um ponto alto. Então, agora eu vou novamente começar a pular 2 pontos e fazer os leques de 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer mais 2 leques para completarmos aqui 5 leques de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou pular 2 pontos e vou fazer aqui o meu leque de 3 pontos altos. Fiz aqui o meu leque de 3 pontos altos, vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto. Novamente, pulo 2 pontos e faço aqui o meu último leque da carreira. Fiz aqui o meu leque, vou pular 2 pontos e fazer um ponto alto. Fiz aqui o ponto alto, venho aqui na segunda correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar até o espacinho de 2 correntinhas com pontos baixíssimos. Então, eu venho no meu próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui dentro do espacinho eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes e vou fazer aqui
um leque de 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Olha só, fiz aqui então leque sobre leque. Agora eu vou trabalhar os meus pontos altos em relevo. Então eu vou pegar ele aqui pela frente, vou introduzir a agulha, vou passar a agulha por baixo do meu ponto e vou puxar aqui a minha laçadinha e fazer o meu ponto alto. Olha só. Venho aqui no próximo leque, faço leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. Laço o meu fio, venho aqui no meu ponto alto, pego pela frente, introduzo aqui a agulha, passo por baixo do meu ponto, olha só, no espacinho entre o leque e o ponto alto, passo por baixo do ponto e saio nesse outro espacinho aqui. Puxo aqui a minha laçadinha e faço o meu ponto alto. E vou fazer aqui novamente meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço aqui o meu pontinho em relevo. E agora a gente chegou aqui na parte oval, onde temos os leques de 2 pontos altos. Então, onde eu tiver leque de 2 pontos altos, eu vou repetir um leque de 2 pontos altos. Então, aqui onde temos leques de 3 pontos altos, fazemos leques de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo toda a minha carreira, leque sobre leque. Onde eu tiver leque de 3 pontos altos, eu repito 3 pontos altos. Onde eu tiver 2 pontos altos, eu vou repetir 2 pontos altos. Então, eu vou fazer toda essa carreira e vou fazer mais uma carreira exatamente igual, tá? Onde eu tiver leque de 3 pontos altos, eu vou fazer 3. Onde tiver 2, eu faço 2. E aqui pegando o meu ponto em relevo pela frente. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto pra gente continuar. Pessoal, eu terminei aqui as minhas carreiras. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira de leques. Fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho de 2 correntinhas aqui do meu leque. Vou subir 2 correntes e vou fazer aqui leque sobre leque. Fiz aqui o meu leque, vou fazer aqui o meu ponto alto em relevo. Pego aqui pela frente e vou seguir aqui fazendo leque sobre leque. Essa carreira, então, vamos fazer ela toda em leques de 3 pontos altos. Onde eu tenho leques de 3 pontos altos, eu vou fazer leque de 3 pontos altos. E onde eu tiver leques de 2 pontos altos, eu também vou fazer leques de 3 pontos altos. Olha só, cheguei aqui na minha parte oval,
onde eu tenho meus leques de 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer também leques de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Olha só, fiz aqui o meu leque, faço o meu ponto em relevo e vou seguir aqui fazendo meus leques. Então, vamos fazer essa carreira e mais 2 carreiras exatamente iguais, tá? Ela toda em leques de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto pra gente continuar. Pessoal, terminei aqui as minhas carreiras. Fiz aqui então mais 3 carreiras, todas em leques de 3 pontos altos apenas, tá? Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo e vou caminhar aqui até o espacinho de 2 correntes, com pontos baixíssimos. Aqui dentro do espacinho eu faço um ponto baixíssimo, vou subir aqui 2 correntinhas. Fiz aqui minhas 2 correntinhas, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, contando com essas 2 correntinhas, temos aqui 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, fiz aqui 3 correntes, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui as 2 cordinhas do meu ponto alto. Então, eu formei aqui um picô. Vou fazer novamente 3 correntes, vou voltar lá no mesmo lugar, nas 2 cordinhas aqui do ponto alto, no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 2 picôs. E vou fazer aqui mais 4 pontos altos. Olha só como que fica o nosso biquinho de acabamento. Vou laçar o meu fio, eu venho aqui no meu ponto em relevo e faço um ponto em relevo. Novamente, vou no meu próximo leque e vou repetir aqui o meu biquinho. Vou fazer 4 pontos altos. Fiz aqui meus 4 pontos altos, 3 correntinhas, faço aqui o meu picô, 3 correntinhas novamente, faço aqui o meu outro picô e finalizo aqui o meu biquinho com 4 pontos altos. Fiz aqui meus 4 pontos altos, eu vou aqui no meu ponto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa repetição por toda a minha volta. Eu vou fazer aqui a minha e volto para mostrar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui o meu ponto em relevo. Venho aqui na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou arrematar. Pessoal, arrematei aqui a minha peça. Então, agora a gente vai fazer a parte do encaixe da tampa. Então, aqui eu tenho a lateral da minha peça, que é onde a gente tem aqueles leques aqui de 3 pontos altos. Temos aqui 5 leques desse lado e temos mais 5 leques aqui desse lado. Então, a gente vai começar a prender os nossos pontos aqui no último leque
que temos aqui de 3 pontos altos. Aqui no comecinho fizemos 3 pontos altos e aqui fizemos 2, que é onde começa a nossa parte oval. Então aqui eu vou prender, olha só, eu vou prender nessa carreira aqui no lequinho antes do bico de acabamento. Então eu vou prender aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 na minha 6ª carreirinha de leque. Então eu vou prender aqui e vou seguir prendendo aqui por 23 leques até chegar aqui do outro lado da peça, onde eu tenho aqui o último leque de 3 pontos altos. Então você vai virar a sua peça, olha só, vai procurar aqui onde que começa os leques aqui, ó, começa aqui, 3 pontos altos. Então eu venho nessa direção e vou fazer o meu ponto alto pegando o meu leque aqui por trás. Então eu vou dar aqui uma laçadinha inicial. Olha só, dei aqui a minha laçadinha. Olha só, eu venho aqui por trás, ó, vou dar uma dobradinha aqui no meu biquinho para facilitar. E vou pegar o meu leque aqui por trás, ó, introduzo aqui no meio dos pontos do meu leque. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes, aqui eu tenho a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui 6 correntinhas de espaço. Então temos aqui um ponto baixo e 8 correntinhas no total. Laço o meu fio, vou aqui no meu próximo leque, olha só. Só para vocês visualizarem melhor. Eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou sair aqui embaixo. Então vamos lá. Laço o meu fio, introduzo aqui a agulha e faço um ponto alto. 6 correntes. E vou no próximo leque e vou fazer um ponto alto. Faço 6 correntes. Fiz aqui minhas 6 correntes, vou aqui no meu próximo leque e faço um ponto alto. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui do outro lado, no último lequinho aqui de 3 pontos altos. Aqui na direção dele eu vou fazer o meu último ponto. Então eu vou ter um total aqui, serão 23 leques que eu vou trabalhar aqui esses pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e volto para mostrar. Pessoal, terminei aqui os meus pontos altos. Olha só, então eu fiz aqui 23 pontos altos separados por 6 correntinhas. Cheguei aqui então no final, fiz aqui o meu último ponto alto. Eu vou subir 3 correntinhas, aqui eu tenho a altura de um ponto alto. E vou fazer mais 6 correntinhas, que é o meu espaço. Então aqui eu tenho um total de 9 correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho. Venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto. 6 correntinhas de espaço. Fiz aqui minhas 6 correntinhas, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. 6 correntinhas. Vou aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui no final da minha carreira. Eu vou fazer aqui a minha e volto pra gente continuar. Pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira.
Fiz aqui 6 correntinhas. Aqui eu tenho o ponto baixo e 2 correntinhas. Então, eu vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto alto. Olha só como que fica. Vou fazer 3 correntinhas. Aqui eu tenho a altura do meu ponto alto. E vou fazer 5 correntinhas de espaço. Vou virar o meu trabalho. E venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto. 5 correntes. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. 5 correntes. Próximo ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até o final da minha carreira. Quando eu chegar aqui no final da minha carreira, vou contar aqui 1, 2, na terceira correntinha eu vou introduzir para fazer o meu ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, fizemos aqui 2 carreiras com 6 correntinhas, eu vou fazer 2 carreiras com 5, 2 com 4, 2 com 3. Então, eu vou diminuir uma corrente a cada 2 carreiras. E vou fazer uma carreira com 2 correntinhas. Então, eu vou fazer as minhas e volto para a gente continuar. Pessoal, terminei aqui as minhas carreiras. Então, eu fiz aqui 2 carreiras com 6 correntes, 2 carreiras com 5, 2 com 4, 2 com 3 e uma carreira com 2 correntes. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui um ponto alto na minha terceira correntinha, eu vou subir 3 correntes, aqui eu tenho a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Vamos fazer aqui a próxima carreira com uma correntinha de espaço. Laço aqui o meu fio e vou seguir fazendo aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até o final da minha carreira e vou fazer mais uma carreira igual a essa, com uma correntinha de espaço. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto pra gente continuar. Pessoal, terminei aqui as minhas 2 carreiras aqui com uma correntinha de espaço. Fiz aqui o meu último ponto. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho. E aqui nessa carreira eu vou fazer apenas pontos altos, sem correntinhas de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Olha só, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até o final aqui da minha carreira. Pessoal, terminei aqui a minha carreira, olha só, fiz ponto alto sobre ponto alto, sem correntinha de espaço. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui o meu último ponto. Eu vou fazer aqui 4 correntinhas. Fiz aqui 4 correntinhas. Olha só. Viro aqui o meu trabalho. E vou prender aqui na terceira correntinha que eu tenho aqui, que subimos essa carreira. Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha.
Vou puxar aqui uma quantidade de fio que seja suficiente pra gente costurar aqui a nossa flor. Puxei aqui uma boa quantidade de fio, eu vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar aqui o meu nozinho. Olha só como que fica. E agora eu vou pregar aqui a minha florzinha. Então eu vou vir aqui, vou dar uns pontinhos de cola. Eu gosto de colocar aqui cola quente só para fixar a minha florzinha no lugar. Então vocês não coloquem cola nas folhinhas, senão fica mais difícil para passar a agulha. Então eu vou vir, vou fixar aqui com a cola, vou passar a cola só aqui na parte rosa. E vou vir aqui com uma agulha de tapeceiro e vou costurando aqui, prendendo na folha e prendendo aqui na peça. Pessoal, costurei aqui a minha florzinha, olha só. E tá pronta aqui a nossa peça. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!